13 Tilhas, cidade da mansidão. Ao ver-te assim pequenina, a alma da gente se inclina em referência e oração. Tudo isso que nós agregamos... Faço isso por amor. Pai não sai ainda da banda. Era um baita homem. A irmã Filomena, ela era assim a coordenadora da casa. E elas acharam que eu não tinha vocação. Quando eu fui servir o exército, eu nem sabia de falar em português. Desde antes de vir morar em 13 Tilhas, eu sempre fui um apaixonado por 13 Tilhas. E aqui sempre dão oportunidade. Isso é uma característica do nosso povo. Além da presença de austríacos, 13 Tilhas recebeu descendentes de imigrantes italianos e alemães, que, assim como os tiroleses, vieram em busca de melhores condições de vida e também trouxeram na bagagem sua cultura. A convivência entre as etnias sempre foi harmoniosa, cada qual preservando suas origens e tradições. A respeito de como foi adaptar-me aqui com a cultura austríaca, eu não tive problema nenhum, porque eu era casado com a neta do fundador, né? Então eu nunca tive problema nenhum com a pessoa com a língua, por falar língua alemã ou por não entender a língua alemã. Nós sempre nos entendemos muito bem. Isso é uma característica do nosso povo aqui de 13 Tilhas. Boa parte dos italianos da nossa região descendem daqueles imigrantes que se estabeleceram primeiro no Rio Grande do Sul, nas colônias do Rio Grande do Sul e no sul do estado de Santa Catarina. No caso de 13 Tilhas, especificamente, os italianos chegam, sobretudo, a partir da década de 50. Então, nós falamos os italianos, mas na verdade, embora eles falassem o italiano em casa, o dialeto vêneto ou o bergamasco, que seja, eles já eram filhos ou netos de italianos. Meu pai se deu bem ali. A gente nunca sofreu assim, né? Eles sofreram, mas os filhos estavam tudo bem. Daí casaram ainda, ele deu uma terrinha para cada um, ele ajudou. Ele se deu bem ali. Na linha Caçadora ele morava, né? Naquela época a gente não tinha carro, não tinha nada. Quando nós precisava sair, que tinha as crianças pequenas para ir visitar meu pai, alguma vez a gente ia com a carroça. Lavava bem a carroça, deitava as crianças lá dentro e a gente ia visitar o pai de vez em quando. Por ideia do Pedro Causa, ex-vereador Pedro Causa, e nós formamos uma equipe e montamos a Associação Vêneta, que divulgava a cultura e enfim, até pouco tempo atrás, inclusive ainda existe o grupo de danças Volare, que é da cultura italiana e que nós mantínhamos como viva a parte da nossa cultura italiana. A atividade da Associação Vêneta, na verdade, era para manter viva a cultura junto com a cultura tirolesa. Também havia os alemães, né? Os alemães já estavam no Brasil numa imigração mais antiga, já iniciada entre 1824 e 1840, por aí. Muitos alemães se estabeleceram no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Só que a imigração alemã, ela continuou em menor escala ainda nas décadas de 20 e 30. Sou original de alemão, de 4 avós da Alemanha. 2 eram nórdicos, de Schleswig-Holstein, e outros eram da Baixa Saxônia, os Korol, né? Mas o meu avô Korol, que me criou, era um baita homem. Não porque lavava louça para mulher, mas ele era um baita homem. A minha avó era analfabeta. Ela não sabia ler. E o avô, toda noite, quando eu dormia, eu escutava ele lendo romances em voz alta para ela. Que marido, né? Lendo em voz alta romances para a esposa. E o incrível que pareça, quando meu avô morreu,
Deu uns 15 dias, ela conseguia ler. Eu acho que ela já sabia ler antes. Que ela só queria que outro lesse para ela, né? E ela só falava, tudo bem, schön, ela dizia, Foi uma vida interessante. Os bisavós vieram de Alemanha. Falaram que eles não podiam mais viver lá. Que eles vieram para Montenegro, então. Rio Grande do Sul. Ali. Quando eu fui servir o exército, eu nem sabia de falar em português. Nada ainda. Tudo alemão sempre. No primeiro tempo era difícil. Eu tinha uma bicicleta, tinha comprado. E foi sempre cada domingo na missa em Trestilha, bicicleta. Depois a cavalo. Eu me estava muito bem com os tiroleses. Três Itilhas, como uma cidade bem receptiva, ela tem muitas etnias, recebe pessoas de vários países também, buscando trabalho, e aqui sempre dão oportunidade. E eu também tive oportunidade na Laticínios Tirol, quando ainda jovem, trabalhando lá por um período, e logo após comecei meu próprio negócio, o transportes de alunos, trazendo os alunos do interior até o município, até a cidade, e com o passar do tempo comecei também o transporte de universitários. A educação de Três Itilhas tem início em 1934, com a vinda das irmãs vicentinas, entre elas a irmã Cássia Windmeier. Com a atuação até 2013, as irmãs de São Vicente de Paula, irmãs de caridade, desempenharam um papel importante tanto no campo espiritual e social, como na saúde e ensino. Irmã Teresa dedicou 30 anos à educação e ao trabalho de caridade aos tresitilhenses. Atualmente atua na cidade de Palmas, no Paraná. Terminando o noviciado, então a minha primeira casa foi Três Itilhas. Cheguei em Três Itilhas no dia 8 de outubro de 1962. Lá estavam aquelas irmãs que eu já conhecia, a irmã Filomena Rabelo, a irmã Maria Cássia Windmeier, a irmã Ivone Duarte, a irmã Maria José de Bastiani, o nome dela era Augusta de Bastiani, mas como irmã chamavam ela de Maria José de Bastiani. A irmã Filomena, ela era assim a coordenadora da casa, né? A irmã Cássia, ela tinha uma pequena farmácia desde tempos antes já, ela tinha aquela farmáciazinha, principalmente para os pobres. E ela também ia nas famílias muitas vezes, às vezes até eu acompanhava, principalmente nos finais da semana. Eu cuidei do Jardim da Infância, que funcionava ali do lado do colégio, da escola Colégio São José, né? Já em seguida, encaminhamos os meus papéis para ser nomeada como professora na Escola Estadual São José. E no início eu lecionava, assim, de manhã no 4º ano primário e à tarde, 2º ano. Em 65, quando foi criado o ginásio normal, então eu assumi como professora de matemática. E também o que assim me chamou bastante atenção, que não me era muito fácil, não, o professor de música era o maestro Gabriel Hausberg, né? Ele explicava em alemão e eu transmitia para português. Umas meninas foram convidadas para ir lá num colégio em São Paulo estudar, porque ela achou que a gente ia ser freira, né? De verdade, eu tinha vontade mesmo de ser freira. E daí nós fomos em 3, as primeiras foram em 3 e depois no outro grupo foram mais. E eu fui com 12 anos. Eu estava já 8 anos no colégio, aí eu voltei porque elas acharam que eu não tinha vocação. Porque eu era sempre muito alegre, muito risonha, não parava quieta, quando era para ficar quieta e fazer orações, eu estava lá, não conseguia muito rezar, que nem as freiras queriam, né?
Aí eu voltei, quando eu voltei aqui para dar aula, graças a Deus que eu consegui logo um trabalho. Eu fui dar aula no lugar de uma professora que tinha saído naqueles dias. Consegui já o lugar dela, né? E daí eu comecei a trabalhar, comecei a dar aula primeiro para os pequenos, depois no ano seguinte já trabalhei com os grandes, já dei aula para os meus ex-colegas de infância que foram na aula no 4º ano comigo, daí eles eram meus alunos, quando eu já tinha 20 anos, eles também, né? Eles eram adultos já quando foram estudar, porque aqui o ginásio começou mais tarde, né? Em 65 começou o ginásio e em 67 eu fui dar aula para eles depois, né? O governo disse, nós só podemos abrir uma turma, mas tem que conseguir 40 alunos. Aí foi uma chamada geral, aí no fim tinha 20 só. Aí começaram a pegar os velhos, de tudo que é idade, de 12 até 20 anos. Então dava uma diferença de idade dentro da turma. Mas logo no primeiro ano já teve desistências, mas daí já estava fundado, ele continuou, né? 5 anos foi esse ginásio. Então eu fiquei lá até os 19 anos da minha formatura. Porque a nossa turma que se formou, só 26 se formaram, que está hoje na minha foto. 26 se formaram dos 40, né? O resto desistiu. Foram anos muito bons. Eu era a melhor aluna de pintura na aula, eu e o Godofredo Tala. Nós ganhamos nota 10 sempre das irmãs. O Godofredo era na minha classe também. Ele disse, até a irmã disse, Júlia, eu ganhei 10, né? Sempre nos desenho e caligrafia e tudo, ali era bom. Eu gostaria que você fosse na matemática, assim. Ali eu estava mais fraca. A irmã escreveu no caderno, a irmã Cecília. Daí eu comecei a dar aula então aqui em Três Itilhas, na Escola São José, né, língua portuguesa. E depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de dar aula no município de Videira, ali de Bom Sucesso. Eu fui 14 anos para lá todo dia, né? E a Cecília Moser era a diretora e ela conseguiu remoção para cá e eu fiquei 6 anos de diretor da escola. O Mobral aconteceu naqueles anos 70 e pouco lá, que a carência assim, de alfabetizar os adultos, e então foi criado esse Mobral e eu era o coordenador do Mobral. Então essa Mobral era ministrado nas comunidades. Em Três Itilhas eu trabalhei como professor de educação física por 30 anos e meio, me aposentei com 31 anos e meio de contribuição, sempre na educação física, trabalhei aqui, trabalhei em Bom Sucesso, em Arroio 30, em Omerê e Ibicaré. Em 2007 eu voltei a Três Itilhas, fiquei mais 6 anos, ao todo 30 anos. Na década de 1970, a população urbana de Três Itilhas era em torno de 800 habitantes. As ruas da cidade ainda eram de chão batido. É em meio a este cenário que chega ao município o médico José Léo Gonçalves, conhecido como Dr. Léo. Eu cheguei em Três Itilhas no ano de 1970. Naquela época não tinha profissional aqui na cidade e eu fui convidado para iniciar os trabalhos de médico em Três Itilhas. Esse trabalho, quando aqui cheguei, o hospital estava, o prédio em si, e eles estavam esperando instrumental para o início das atividades. Foi a partir desse momento nós começamos a montar uma equipe de enfermagem. Então, na realidade, as pessoas que passaram a pertencer ao grupo de enfermagem foram pessoas treinadas por mim. Eu é que preparei desde a aplicação de injeção e com todos os cuidados de higiene. Na época que eu cheguei, muitos não falavam português. O pessoal, os imigrantes, então não falavam português. Na primeira semana é aquela entrada em contato com um povo, eu não digo completamente diferente, mas o idioma é diferente e
Eu me adaptei assim até que rápido demais. Primeira cirurgia, né, lógico, é uma novidade dentro da cidade, um profissional que chega e que vai fazer uma sua primeira cirurgia. Lógico, todos ficam à espera para ver o resultado do seu trabalho. Então foi uma primeira cirurgia, foi uma cirurgia de ovário, de uma senhora já com determinada idade, e que nós fizemos a cirurgia e, na realidade, lógico, as pessoas não podiam ficar lá dentro olhando no centro cirúrgico, mas estavam fora do hospital à espera do resultado da cirurgia. E fez muitos e muitos partos aqui. Na realidade, dos partos realizados aqui, nós atingimos aí uma quantidade exata, assim eu não sei, mas superior a 1000 partos. Estamos chegando ao final da série Principessa Maria. Para chegar a este resultado, foi preciso um grande trabalho, iniciando pela discussão do roteiro com uma equipe engajada e comprometida, com o apoio do Executivo Municipal. Nós estamos, nesse momento, vivendo um momento histórico da imigração, e quero dizer também que nós estamos fazendo esse documentário porque nós estamos vivendo a pandemia e não podemos fazer grandes eventos e realizações e nos confraternizar, nos abraçar, e essas pessoas também são pessoas que integram a nossa comunidade como imigrantes, como descendentes, que muitos já estão com idade avançada, e nós queremos preservar a saúde deles acima de tudo. Então nós estamos trabalhando esse memorial, essas gravações, não só minha, mas de toda a sociedade, e dizer que nós queremos continuar juntos, desenvolver e fazer com que o legado do ministro André Thaler e de todas as pessoas que vieram com ele durante todo o projeto de imigração, os que estão se integrando conosco até hoje e aqueles que estão ajudando a preservar toda essa história, que esse legado que iniciado pelo ministro seja preservado. Quero assumir esse compromisso, reintegrar esse compromisso mais uma vez e dizer que estamos juntos. Foram mais de 100 horas de gravações, mais de 60 entrevistas, mais de 1000 fotos e incontáveis horas de edição. Durante as entrevistas, encontramos pessoas que já comandaram o município. Nós conseguimos fazer muita coisa, claro, com a ajuda do povo aqui de Três Itilhas, e que eu considero assim muito importante que a gente conseguiu fazer funcionar foi a saúde do município. Funcionou muito bem na época. A parte do turismo também a gente deu bastante apoio, né? Foi feito muita coisa boa. Agricultura, a educação. Na educação nós terminamos de construir uma creche, iniciamos mais uma outra escola nova, fez tudo o que foi possível para o município, e eu acredito que dentro de um município que nem Três Itilhas, que é um município um pouco diferente dos outros, a educação e a saúde principalmente tem que estar em primeiro lugar. Em 2012 fui procurado para ser candidato a prefeito, uma eleição difícil porque eu estava afastado há muito tempo, o Schultz também. Mas a gente aceitou porque eu tinha sentimento assim de que nós tínhamos alguma coisa a mais para fazer pela nossa cidade. Desde antes de vir morar em Três Itilhas, eu sempre fui um apaixonado por Três Itilhas, pela cidade, pelo povo, pelas tradições. E a gente aceitou, fomos vitoriosos, fomos eleitos para 4 anos, se reelegemos para mais 4. E eu sempre tive assim na minha cabeça de fazer o possível para que as pessoas se sentissem bem estando em Três Itilhas. Os moradores se sentissem bem. Embora muitas vezes nós fazíamos ações que davam impressão, alguns achavam que a gente estava fazendo mais para o turista do que para os moradores, não, a minha intenção não era essa. Muitas vezes o turismo ele faz com que você faça investimentos que vai trazer mais benefício para os moradores do que o próprio turista. E como nós temos essa tradição turística, o turismo é muito forte em Três Itilhas, a gente uniu o útil ao agradável, né? Mas a minha preocupação, como eu usei nos lemas das minhas campanhas, era atender bem a população e fazer com que a população gostasse cada vez mais de morar em Três Itilhas. Posso dizer assim que ser prefeito de um município como Três Itilhas não é muito fácil para ninguém.
Encontramos pessoas que trouxeram a comunicação encurtando distâncias entre a população. Vamos enfrentar uma grande burocracia do Ministério das Comunicações que nós pretendíamos iniciar em janeiro de 2005 e o fator burocrático só nos permitiu iniciar em dia 9 de junho de 2005. Nós temos que sintonizar o ouvinte, nós temos que falar o que ele quer ouvir, senão ele troca, ele muda. Ele tem um poder muito grande. Nós temos que ver para onde o mundo está indo e temos que chegar na frente. Então hoje, com todo o nosso aparato já atuando em todas as mídias sociais, Instagram, Facebook, internet, etc., inclusive com a Tropo TV, agrega valor. Encontramos pessoas como o seu Raimundo Moser, que dedicou a vida inteira, de forma voluntária, unicamente por amor à tradição da música. Era incentivo dos pais, que a mãe tocava harpa, e daí ela sempre, qualquer coisa, ela cantava com nós, e ela tocava violão também, e quando surgiu, eu disse, será que alguém quer ir na banda? Daí ela logo disse que podem ir. Naquela época eu comecei com trompete. Depois toquei o corno inglês e agora o trombone. Tocando a gente vê como o pessoal gosta da banda e como é que eles se animam a escutar a banda. Então a gente se anima também, né? Cada um se esforçava e se tirava o tempo de ir, porque ninguém ganhava nada, né? Isso tudo era a mesma coisa, igual, né? Quando eu casei, eu já estava há 16 anos na banda. Daí a esposa falou, não, se está tanto tempo, pode continuar, né? E sempre continuando, e os filhos desde pequenos sempre apoiavam e gostavam de ver o pai com o traje da banda, e todo mundo apoiando, e desde a Márcia, a Brigitte, a Thaisa, sempre apoiando, até hoje ainda eles fazem força de pai, não sai ainda da banda, pode ainda ficar. Também encontramos pessoas que têm verdadeira paixão pelo canto coral. Eu participava de 4 corais, 4. Tinha o coral italiano, que eu fundei em 2006, convidei uns e outros, logo deu certo. Hoje em dia o coral italiano só trocou de nome, né? Mas hoje é a Amici della Cantoria, naquele tempo era Coral Veneto. E então, depois disso, eu fiquei só em 2 corais, porque era muito, né? E ainda nós tínhamos o nosso grupo de canto. Eu, a Beto, o Clemir, o Birman, falecido, a Muide. Então nós éramos em 6, a Nair. Então fizemos isso durante uns 20 anos. Encontramos pessoas como o seu Jacó Steiner, que com grande orgulho participa há muitos anos dos desfiles históricos da imigração. Eu faço isso por amor à Tresitilha, né? Eu sou um patriotista, né? 25 anos, né, de desfile, né? Eu não fiz agora os 26, os 27 que vai fazer agora por aquela pandemia, né, Milton? Encontramos pessoas que foram em busca de sonhos de dias melhores na cidade grande. Eu tinha 19 anos, né? E aí, então, a irmã Filomena, uma pessoa de São Paulo, pediu para ela arrumar, se não tem uma menina daqui para ir mandar lá, ou eles queriam alguém de confiança, eles queriam alguém para cuidar de criança, né? Aí a Ivone foi para ir fazer retiro e me levou junto para São Paulo. A gente, naquela época, a gente achava que a gente ganhava bem, e certo era, né? E podiam ir trabalhar, que tinha idade, né? Ia para São Paulo, uma levava a outra amiga e levava e arrumava serviço lá e esse dinheiro mandava para casa. Pessoas que ainda preservam a culinária trazida pelos primeiros imigrantes. Isso, os antepassados, os pais da gente trouxeram isso da Áustria, né? Que lá era porque era o tempo da guerra, né? E daí tinha que fazer alguma coisa, né? E como tinha, certo, farinha, daí faziam isso. E nós também, quando nós era criança, não tinha sempre pão, né? Não tinha padaria para comprar pão. Daí eles faziam uma farofa.
para nós, né? Isso, nós comia aquela farofa com leite. Não era com linguiça e queijo que nem agora, né? Não era aquela farofa ou comia com açúcar, com leite, né? Isso era a sustentação nossa de criança, né? Isso é muito bom. Encontramos gente que foi em busca de novas experiências no exterior. Uma das grandes oportunidades que me fez entender um pouco mais da cultura austríaca e me apaixonar ainda mais por essa cultura foi o período que eu vivi com a minha família, com as minhas filhas, com meu marido e com minha neta na Áustria. Foram 4 anos que fizeram despertar em mim muito mais e entender muito mais o que a minha sogra falava, o que as pessoas que viviam aqui falavam da Áustria, dos costumes, das tradições, da gastronomia, da preservação cultural. E aí, de um dia para o outro, surge um convite para que eu voltasse para Três Etilhas e assumisse a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio na época. E para mim foi bastante desafiador e ao mesmo tempo um conflito muito grande, porque eu vivia lá com a minha família e eu tinha que voltar e assumir. Eu percebi que eu estava pronta, que eu tinha adquirido um conhecimento que se eu não tivesse ficado esse período lá, realmente seria muito mais complicado assumir uma secretaria onde o turismo, a cultura, é o que as pessoas buscam aqui em Três Etilhas, né? Encontramos pessoas que cuidam de documentos e de interesses de outras pessoas. O consulado aqui em Três Etilhas é atípico em primeiro momento, né? Porque todos os demais consulados da Áustria são em capitais ou em cidades grandes. Estar disponível para prestar serviço para os seus cidadãos austríacos, estar próximos. É como se um brasileiro estivesse na Áustria e lá estivesse um consulado brasileiro disponível para prestar serviço para o seu cidadão. E isso é muito importante para o governo austríaco. O quanto mais próximo estar presente e estar disponibilizando algum tipo de trabalho que o cidadão necessita. Nós representamos o governo austríaco nesse momento. Depois de tudo que vimos e ouvimos, fica uma certeza de que o amor pelas tradições, a arte e a cultura deve continuar por muitos anos. A banda Dorfmusik, veja só, ela está com 32 músicos, né, jovens. Então é uma garantia de que a banda vai ter continuidade. Porque esses 32 que estão na Dorfmusik, eles estão se preparando e estão fazendo tudo para, assim que abrir uma vaga, assim que a banda Os Tiroleiros precisar de alguém, eles estão ali juntos, né? Tem alguns até desses componentes que tocam já nas duas, né? Tocam na banda Dorfmusik e também já estão acompanhando a banda dos Tiroleiros. A gente deu um violão pro Yuri para começar a ver se saía alguma música, alguma coisinha assim, porque ele gostava muito de cantar também, né? Então o Yuri começou a tocar violão e o Kainan começou a tocar uma gaita. Nós somos uma dupla sertaneja, mas também gostamos muito da parte de músicas austríacas, gostamos muito de cantar. Opa, ele sempre influenciava a gente a cantar. Mesmo quando a gente estava voltando das lidas, em cima do cavalo mesmo, ele puxava uma moda sertaneja, um Sérgio Reis, alguma coisa mais nesse estilo. Sierra Madre del Sur, Sierra Madre, oh Sierra. Queremos continuar, como sempre fizemos, preservando a nossa cultura austríaca,
que é um dos sustentáculos da economia de Três Itilhas também. Temos a indústria, temos o comércio, temos a prestação de serviço, temos o agronegócio, temos tantas ações aqui que fazem com que a mola propulsora do nosso município esteja cada vez mais forte. Mas eu quero dar um ênfase aqui ao turismo também e dizer que o turismo, nós trabalhamos muito com a cultura austríaca. É a arquitetura, como já disse, é a gastronomia, é o folclore, é o artesanato, entende? É a cultura, o canto coral, a escultura, tudo isso que nós agregamos aqui através da cultura austríaca e também das outras etnias. Hoje nós temos as danças, os corais italianos, alemães, entendeu? E tantas outras coisas que hoje não se consegue diferenciar, Milton, se nós lá no grupo, qual é a etnia, qual é a origem das pessoas que estão participando do grupo. Graças a Deus que é assim. Percebemos também durante as entrevistas um povo com autoestima elevada. Gente que ama a sua cidade e que faz questão de externar o sentimento de amor e pertencimento, seja por meio da fala, da poesia e do canto. Nossa, é assim um sonho, que a gente sai viajar para fora, nos outros lugares a gente diz, não existe um lugar mais lindo que nem a nossa cidade. Limpa, bonita, aconchegante, e quando vem os turistas, eles também dizem, meu, que sonho. Morar em Três Itilhas. Alguém pode achar que a gente está exagerando, né? Mas eu digo de coração, morar em Três Itilhas é morar num pequeno paraíso. Por todas as coisas que cercam essa nossa cidade, que todas as coisas que fazem parte da nossa cidade. O turista vem, ele pode andar por toda a cidade, ter conhecimento, levar a cultura e ainda apreciar todas as nossas residências, que são bem lindas também, a cidade toda florida. Eu acho que Três Itilhas é um mimo, né? É uma cidade graciosa. Santa Catarina é uma coroa, então uma das joias dessa coroa é Três Itilhas. Pelas características do seu povo, pela bondade, pela capacidade de trabalho, pela formação moral, pela disciplina, pelo carinho que dedicam a Santa Catarina, né? Eles ajudaram a construir e honram a Santa Catarina com diversas marcas de seus produtos esforço do seu povo, dos seus trabalhadores, dos seus agricultores, dos seus pecuaristas. Então, Três Itilhas realmente é algo especial. Onde nós chegamos hoje, isso não veio de graça, caído do céu. Isso não foi dado por nós. Né? E sobretudo nós brasileiros, que sempre achamos que tudo tem que ser dado para nós. Né? Então aqui existe uma história de muito esforço, de muito empreendimento à base de sacrifício. Né? E eu penso que isto alimenta, né? Isso é lenha, né, para o fogão, né, de quem se aquece ainda hoje nessa cultura e percebe. Essa é a nossa história, não é uma história dada para nós. Essa é a nossa história, a história de nossos pais, de nossos avós. E por isso eu penso que Três Itilhas, eu sinto, tem gosto em apresentar aos visitantes algo substancial e faz muitas pessoas certamente pensar. Porque onde não se luta, onde a gente não se une, não se esforça, esperar o quê, né? Três Itilhas, cidade da mansidão. Ao ver-te assim pequenina, a alma da gente se inclina em referência e oração. Toda a tua casaria branca, nesta hora crepuscular, de nossa emoção arranca, esta poesia que tão franca vem em versos revelar. Como és bela ao pôr do sol, e nessa hora vespertina, que a sua beleza fascina e a diviniza ao redor. Du bist mein Heimatland, weil die war Berg und Tal, das halt und schaut.
Deixa que eu conte a história, mamãe. Mas tem que falar. Não adianta interferir, porque daí eu vou parar de falar, né? Pode continuar. Nunca briguei. Nós temos tempo para isso. Onde é que você viu? Eu não vou falar que eu infartei. Então tá. Não me olha muito feio ali, porque aí eu me encabulo tudo. Quantos anos nós estamos casados? 70 aí, quanto? 70 e pouco. É. Nós não tínhamos tempo para brigar ainda. 67. 70. Não, mas também é assim. Eu era o melhor gaiteiro de Três Tilhas, né? Porque tinha só eu. Porque... Vocês têm obras dessas primeiras obras? Sim, são horríveis, a gente esconde. Mas tem que filmar uma dessas, para mostrar quando se comenta aí, né? Já estamos gravando, velho. Aí pode ficar olhando para mim, não precisa olhar para as câmeras, tá? A olhar para você. Isso. Legal. Bom, já estamos gravando só um pouquinho. E o compadre gordo, que era o nosso delegado, corria atrás de nós, mas não alcançava nós, né? E daí ele disse que, por isso que veio a famosa frase, sem viatura não posso mais perseguir, sabe? Não consigo alcançar. Ele queria a viatura, era a viatura, ele queria dizer. Sem viatura não dá mais. Desculpe, meu Deus. Tranquilo. E lá naquela época ainda faziam o trote quem entrasse na faculdade, né? Então eles colocaram assim uma cartolina na frente de cada um. Eu era a mosquito e ela era a pulga. Os dois bichinhos menores. E aí trouxeram os bichos lá, que éramos nós, né? Aí chamaram os dois bichinhos menores, a pulga e o mosquito. Eu nunca tinha visto ela antes na vida, né? Eu também não tinha visto ele. Aí eu tive que subir lá no palco, né? E fazer uma declaração de amor. O que eu ia dizer? Eu disse, lembra que ontem nós estávamos na cama e eu zunia e você picava, né? Porque... Eu morrendo de vergonha. Daí um dia ele correu, nós estávamos roubando laranja nas freiras, ele correu atrás de nós e nós corremos em cima do muro da esterqueira, né? E ele correu atrás e caiu na Nós tivemos que voltar para ajudar ele a sair da esterqueira. Foi o maior fiasco o delegado cair na esterqueira, né? Foi muito bom, né? E hoje já fazem 47 anos e meio, como diz meu amigo, 47 anos de guerra dormindo com o inimigo, né? É brincadeira. E a guerra não acabou ainda, por sorte. Muita minestra, viu? Eu acho que vocês têm que cortar alguma coisa fora. Minestra é mistura mesmo. Muita mistura! Não é nada de decreto. Eu que agradeço a sua gentileza, a sua capacidade, a sua inteligência, porque isso aí tem um significado muito grande. Você sabe comandar, você sabe dirigir, você sabe coordenar e ordenar perguntas e facilita muito para quem está aqui do outro lado para lhe atender.